Pessoal, vamos lá, vamos começar, voltar para o nosso curso, então, parou de brincadeira e agora a gente vai na seriedade. Nós vimos antes do intervalo a parte básica, né? Nós vimos aí o que é a organização da administração pública, o conceito de entidade e de órgão público. Nós também estudamos aí as várias classificações de órgãos públicos e agora a gente entra especificamente nessa ideia de organização da administração direta e da administração indireta. Então, de olho no slide para a gente começar agora o nosso segundo bloco do nosso curso. Pessoal, a administração direta e a administração indireta do Estado, administração direta e indireta. Primeiro ponto, a administração direta, o que vem a ser isso aí? A administração direta, ela também é chamada, você pode ver em questões de concursos, falando em administração centralizada. O que vem a ser a administração centralizada? É aquela que é prestada pelas próprias pessoas jurídicas. Ela é prestada pelos órgãos que integram as nossas denominadas pessoas políticas. Então, por exemplo, os serviços realizados, prestados pela nossa Receita Federal, a Receita Federal, para quem não sabe, é um órgão da administração direta. Então, os serviços que são prestados pela Receita Federal são serviços de um órgão da pessoa política. É um serviço prestado pela administração direta. Tem aqui os serviços da Presidência da República, os serviços dos ministérios, os serviços prestados por quaisquer outros órgãos da administração direta, como os tribunais em geral, né, TRE, TRT, TRF, TJs, todos, quando atuam, estão atuando em nome das pessoas políticas, no caso federal da União, ou dos estados, ou dos municípios. Então essa que é a ideia de administração direta. A composição básica, claro, alguns exemplos, né? O nosso próprio Decreto-Lei 200, que é referência para muito concurso público, fala que compõe a administração direta a estrutura administrativa básica da Presidência da República e também dos ministérios. Só que, claro, DL 200 é só para o âmbito federal, mas a gente pode falar também nos âmbitos dos estados e municípios, falando aí da estrutura administrativa do governo, do governo estadual, a estrutura organizativa das prefeituras municipais. Todas são exemplos de atuação da administração direta. As secretarias dos estados, as secretarias dos municípios, os órgãos subordinados diretamente a essas secretarias e ministérios. Então, pessoal, todas essas situações, todas elas decorrem de atuação da nossa administração direta. Os tribunais em geral, né, TRE São Paulo, TRE 23, TRF4, TJs, todos eles quando atuam, estão atuando em nome da administração centralizada, da administração direta. A estrutura administrativa das casas legislativas, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores, todas elas compõem a nossa administração direta. Isso cai em prova? Cai em prova e cai em prova de tribunal. Há uma prova aí, técnico judiciário, TRE Piauí, de ontem, de 2016. O TRE do Piauí, cuja sede se encontra na capital do estado, integra a administração. Veja que essa aqui é uma pegadinha, né? Que quem está estudando para tribunal não pode cair nisso. TREs, TRFs, TRTs são exemplos de órgãos da administração federal. Como eles estão dentro da estrutura do nosso poder judiciário federal, eles fazem parte da administração direta federal, gabarito letra A. Não é direta fundacional, porque aqui a gente teria as fundações. Não é indireta estadual, não é autárquica indireta federal, não é indireta autárquica, porque também nem é estadual, então já excluiria de qualquer forma todas as demais alternativas. Gabarito é letra A. Próxima questão, técnico judiciário, STF, 2013. A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos e entidades administrativas submetidas a regime de direito público para os quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado.
E aí, essa questão está certa ou está errada? Olha que há uma pegadinha, por isso que é importante você fazer uma leitura sublinhando tudo que tem de importante. Ó. A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos e entidades administrativas. Entidade administrativa faz parte da administração indireta. Portanto, nessa situação, o item está errado, porque aqui não seria, a administração direta não atua de forma centralizada, mas descentralizada. Entidade administrativa não compõe a administração direta, mas indireta. Daí o erro do item 17. 18. Uma questão de administrador da Fundação Universidade de Brasília de 2013. Em termos legais, considera-se a administração direta aquela composta apenas pelos órgãos do Poder Executivo. Importante esse tipo de palavra, apenas pelos órgãos do Executivo, os quais possuem atribuição precípua de executar a atividade administrativa de forma centralizada. A gente sabe que a administração direta, ela não existe só no nosso Poder Executivo. Também vamos ter a presença da administração direta na atuação do Legislativo, exemplo de atuação da administração direta na atuação do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério Público. Todos esses são estruturas, são órgãos da administração direta. Por isso que esse apenas torna a assertiva incorreta. Mais uma questão, outra de tribunal, técnico judiciário, STJ, 2015. A Presidência da República integra a administração federal direta. Questão muito fácil, muito simples, tranquilo, gabarito correto. Bateria aqui de 3 questões, a gente já dá uma avançada. Mais uma questão, agora CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. No que se refere à administração pública, direta e indireta, assinale a opção correta. A. A administração indireta compreende as pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração direta, desempenham atividades administrativas de forma centralizada. Que assertiva bacana! Pessoas administrativas, também é comum essa expressão no lugar de entidade administrativa. Vinculada, a gente sabe que entre a administração direta e indireta não há subordinação, mas apenas vinculação, e elas desempenham a atividade administrativa de forma descentralizada. Perfeito, gabarito desde cara, letra A. Vamos ver o erro das demais alternativas. B. Tanto a administração direta quanto a indireta são compostas por órgãos e pessoas jurídicas administrativas. Pessoal, a administração direta, ela não possui pessoas jurídicas administrativas, ela possui apenas pessoas políticas. Continuando, com a diferença de que todas as que integram a administração indireta estão submetidas a regime de direito privado. Nós vamos ver que na administração indireta nós teremos entidades de direito privado, mas também teremos entidades de direito público. Daí o erro da letra B também. C. O aspecto mais relevante que caracteriza a administração indireta é o fato de ela ser, ao mesmo tempo, titular e executora do serviço público. Na verdade, a administração indireta ela pode receber a titularidade de um serviço por meio de lei. Ela não é imediatamente titular e executora, ela recebe essa delegação e em algumas situações a administração indireta ainda passa a execução para uma outra entidade. Por exemplo, a Anatel, ela recebeu da União a competência, a titularidade e a execução do serviço de telecomunicações. Só que a Anatel procedeu a delegação para iniciativa privada por meio de contratos de concessão. Veja que a Anatel só tem a titularidade e não tem a execução. Por isso que esse item já entra errado por um desses aspectos que a gente tem aqui nessa situação. Então, é uma questão que, professor, não tem titularidade e execução? Sim, tem. Mas essa titularidade e execução é recebida por lei e nem sempre a entidade vai ter simultaneamente a titularidade e execução, porque às vezes ela pode delegar também para iniciativa privada. Daí o erro dessa alternativa aqui.
E, além disso, isso não seria o aspecto mais relevante da administração indireta, mas sim o fato da atuação descentralizada com autonomia administrativa, financeira, gerencial. D. As pessoas administrativas que formam a administração pública indireta são dotadas de personalidade jurídica de direito público, como as autarquias e as fundações públicas. Veja, as pessoas administrativas, elas formam a administração indireta e elas possuem personalidade jurídica de direito público, mas em alguns casos possuirão personalidade jurídica de direito privado, a questão excluiu essas. Inclusive, algumas fundações possuem personalidade de direito privado, a questão foi específica, restritiva e se tornou errada. E, na esfera municipal, a administração direta é formada pelos órgãos que compõem a Prefeitura e a Câmara Municipal, além das fundações das empresas públicas de âmbito local. Fundação, empresa pública municipal, faz parte da denominada administração indireta. Veja só, a administração indireta municipal do próprio município, daí o erro dessa assertiva, porque fundação empresa pública não é a administração direta, gabarito letra A. Avançando. Agora a gente entra na administração indireta. Agora sim, é preciso que você tenha muita atenção, bastante calma. Analise tudo aqui, porque essa parte envolve aqui um conteúdo bastante abrangente, um conteúdo muito relevante. Nós vamos estudar a base da administração indireta neste momento, vamos falar mais à frente das autarquias e outras situações especiais ainda na aula de hoje. Então, de olho na nossa tela. Administração indireta. O que vem a ser a administração indireta? Ela é também chamada de administração descentralizada. Veja só, a administração descentralizada é aquela que ocorre por pessoas jurídicas sem autonomia política. Eu estou falando aqui das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Note, são pessoas jurídicas, elas possuem a personalidade jurídica própria, porém elas não possuem capacidade legislativa, elas não possuem capacidade de auto-organização. Bem por isso que eu digo que elas não possuem autonomia política, ou seja, sem capacidade para legislar, sem capacidade para criar normas próprias, inovando no mundo jurídico. Mas preste atenção, claro, em algumas situações, as autarquias, por exemplo, elas podem dispor sobre atos normativos. Elas podem criar mesmo até algumas, as agências reguladoras têm aí algumas normas aí quase inovam na ordem jurídica, mas elas criam normas secundárias. Elas não criam normas com base constitucional, não criam normas que criam direitos e obrigações. Por isso que elas não possuem capacidade legislativa. Quando eu falo de legislativa aqui, eu falo de capacidade para inovar, para inovar no mundo jurídico, criando direitos e obrigações. Pessoal, e o grupo da administração indireta é formado, então, pelas nossas entidades administrativas. Eu falei aqui de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Parcela da doutrina coloca uma nova figura aqui, que eu vou colocar de forma escrita, que são os nossos consórcios públicos. Veja só que aqui eu teria uma quinta figura de entidade administrativa. Só que qual é a ressalva em relação a isso aqui? Esses consórcios públicos, quando eles forem de direito público, eles poderiam, na forma de associação pública que a gente chama, eles poderiam ser uma quinta categoria de pessoas, de entidades administrativas. Só que só parte da doutrina diz que é isso, outra parte diz que, na verdade, os consórcios públicos, constituídos na forma de associação pública, formam uma categoria especial de autarquias. Então, pode aparecer na sua prova autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e ainda consórcio público. Mas, em regra, só aparece as 4 de cima. Consórcio público seria uma espécie de autarquia. Voltando para o nosso slide, é importante que você saiba também que a administração indireta, ela pode estar presente, veja só, ela pode estar presente na União, ela pode estar presente no Estado, ela pode estar presente no Distrito Federal e também nos municípios. O que eu estou afirmando para vocês aqui? É que o município
os estados, o Distrito Federal, eles possuem capacidade para se auto-organizar, para legislar, e eles têm autonomia para criar as suas próprias entidades da administração indireta. O município não precisa de autorização da União para criar uma empresa pública municipal, porque ele já possui, ele já tem outorgada essa possibilidade da Constituição Federal, então ele pode criar uma empresa pública, eu falei empresa pública federal, na verdade, para criar uma empresa pública municipal. O município pode criar uma empresa pública municipal, porque essa empresa pública vai atuar no âmbito de competência do município. Um estado pode criar uma autarquia, pode criar uma fundação, pode criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, sem precisar de autorização da União para fazer isso, porque cada ente político possui capacidade para dispor sobre a sua própria organização administrativa. Agora, tratando um pouquinho das características comuns dessas entidades. Então, vamos lá. A administração indireta, ela possui o que a gente chama de personalidade jurídica própria, né? Todas as entidades possuem a sua própria personalidade jurídica, o que significa que essas entidades respondem por seus atos, possuem patrimônio, receita próprios e possuem também autonomia técnica, administrativa e financeira. Então, por exemplo, quando uma empresa pública causa prejuízo a um terceiro, esse terceiro vai ingressar com ação judicial contra a empresa pública. Suponha que seja uma empresa pública federal. Ele não vai ingressar com ação contra a União. Não é a União que vai figurar no polo passivo. É a própria empresa pública, porque ela possui a sua personalidade jurídica própria. A União só responderia aqui de forma subsidiária. Isso já seria um outro assunto que a gente não vai aprofundar aqui. Mas saiba que elas, as entidades, possuem o seu próprio patrimônio, são titulares de direito e obrigações e podem figurar tanto no polo ativo como passivo de ações processuais. Elas são criadas e extintas por meio de lei. Na verdade, a lei ela cria ou autoriza a criação de todas as entidades da administração indireta. Então, veja só, a criação e extinção está condicionada à existência de previsão legal. A finalidade, cada uma das entidades da administração indireta possui uma finalidade específica, com base no que a gente chama de princípio da especialidade. Essa finalidade é definida na lei de criação, ou na lei que autorizar a criação. Veja só que é por isso que eu digo que essas entidades elas possuem o que a gente chama de capacidade administrativa específica, porque elas vão atuar num setor definido, numa área. Então o INSS, por exemplo, ele atua lá no setor de previdência social, a Anatel no setor de telecomunicações, a Anvisa no setor de vigilância sanitária. Então, cada uma dessas autarquias possui uma finalidade específica definida na sua lei de criação. Outra característica comum aí da administração indireta de todas as entidades é que elas não estão subordinadas à administração direta. Elas estão apenas sujeitas ao que a gente chama de controle, de tutela, controle finalístico, supervisão ministerial. Por exemplo, a nova lei das estatais, a Lei 13.303, expressamente dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista se submetem à supervisão ministerial do órgão vinculado à atividade que eles exercem. Então, o que isso quer dizer? Que não há subordinação. Quer dizer, no exemplo que a gente falou do Ministério das Comunicações e da Anatel do outro lado, é que o Ministério das Comunicações não é um superior hierárquico da Anatel. Significa que, em regra, não há controle hierárquico das decisões da Anatel. As decisões da Anatel vão se encerrar nela mesma, não existindo, como regra, previsão de controle direto pela entidade da administração direta. Existe, sim, previsão de controle em situações excepcionais. Só que aí eu estou tratando de um caso já específico, no caso próprio, em que a gente teria a aplicação do que a gente chama de controle hierárquico impróprio, aplicável em situações excepcionais. Guarde bem isso. Como regra, não existe controle hierárquico nessa relação.
Só que esse controle ele existe para que a entidade política assegure que a entidade administrativa está cumprindo as suas finalidades legais, que a sua atuação está de acordo com a política de governo, com o plano de governo que está sendo previsto para aquela situação. Todas as entidades da administração direta, todas as entidades da administração indireta se submetem ao controle externo do Tribunal de Contas, se submetem ao controle do Poder Judiciário, se submetem à atuação do Ministério Público. Então aqui existia muita dúvida se a Sociedade de Economia Mista, por exemplo, se submetia ao controle externo do Tribunal de Contas. Se um Tribunal de Contas, se o TCU, poderia determinar a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista federal, se o TCU poderia determinar que a Petrobras instaurasse o que a gente chama de tomada de contas especial, poderia fazer isso o TCU, considerando que a Petrobras é uma entidade que se submete a normas de direito privado. Esse tema foi pacificado já em decisões do STF, dizendo que qualquer entidade administrativa se submete ao controle externo do Tribunal de Contas da União. E agora, com a Lei 13.303 de 2016, o tema ficou totalmente claro. A Lei 13.303, de forma nítida, expressa, taxativa, diz que as empresas públicas e sociedades de economia mista se submetem ao controle externo do Tribunal de Contas da União, ou do Tribunal de Contas do Estado, ou do município, conforme cada caso. Então, beleza, se submete ao controle, avançando. Por fim, elas devem licitar como regra, sobretudo para suas atividades. No caso das autarquias e das fundações públicas, praticamente todas as atividades. No caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista, existem algumas regras específicas, mas o que nos interessa é o seguinte: em regra, as entidades da administração indireta se submetem ao regime licitatório. No âmbito das autarquias e fundações públicas, essas regras estão previstas na Lei de Licitações e Contratos, a Lei 8.666, Lei de Licitações, e no caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, hoje o regime consta na Lei 13.303. Só que em ambos os casos existem hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Licitação dispensável, dispensada e licitação inexigível. Então a regra é o dever de licitar, mas a legislação para todas as entidades administrativas prevê algumas exceções. A organização administrativa, quando constituída por entes com personalidade jurídica própria, como as autarquias, tem como característica principal a submissão de todas as decisões finais de mérito desse ente a recurso hierárquico, como forma de expressão do poder de tutela do ente que a criou. Rapaziada, em regra, não existe submissão ao controle hierárquico do ente central. Então não posso falar que todas as decisões de mérito serão reapreciadas. O controle hierárquico impróprio vai ocorrer em casos excepcionais. Existe uma súmula da AGU tratando sobre isso lá no âmbito das agências reguladoras, mas não é disso que a gente está abordando aqui. Não é toda a decisão. Essa situação somente vai ocorrer de forma excepcional, como regra não há recurso hierárquico, daí o erro da letra A. B. O controle político exercido pelo ente federado que cria o ente descentralizado. Veja só, o controle político exercido pelo ente federado que cria o ente descentralizado, o que exige a submissão das decisões negociais à direção política daquela administração, previamente à de referendo. O que essa alternativa está dizendo é que é o seguinte: há um controle da administração e este controle ele é submetido a uma aprovação da administração direta. Seria absurdo. Imagine como ficaria lenta, demorada a atuação da administração indireta. Obviamente que não seria essa a ideia, não faria sentido eu instituir entidades administrativas. Daí o erro da letra B também. C. Característica principal, disporem de autonomia administrativa, com base na lei que as cria, o que reduz as chances de ingerência da administração central no processo de tomada de decisão do ente. É justamente essa ideia da criação, da nossa administração indireta. Prosseguindo, restringindo o controle ao exame da atuação, o que deve ser afeta às finalidades institucionais. Por isso que a gente diz que é um controle finalístico. Por isso que o gabarito é perfeito, é a letra C. D.
A mitigação da incidência do regime jurídico de direito público, admitindo-se seja excepcionado o regime licitatório para as chamadas atividades meio. Pessoal, atividade meio tem que ser licitado, que não estão afetas às finalidades institucionais do ente. Só para ficar claro, essa questão da atividade meio, na aula de empresa pública e sociedade e economia mista, a gente vai detalhar melhor, é que existia uma corrente que defendia assim, que a licitação era obrigatória na atividade meio e não ocorreria nas atividades finalísticas das empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam aí na exploração de atividade econômica. Por isso que a questão traz muito disso. Hoje, com a Lei 13.303, está semelhante a isso. Isso a gente vai detalhar no momento oportuno. Só que, de qualquer forma, a autarquia e fundação licitam em qualquer momento. Empresa pública e sociedade de economia mista, que atuam na prestação de serviços públicos, como regra, também licitam a qualquer momento, ou quase sempre, pelo menos. Então, por isso que aqui não faz qualquer sentido, por isso que também está errada a letra D. Não há mitigação de normas de direito público. Se ela for uma entidade administrativa de direito público, as regras de direito público vão se aplicar normalmente. E autoadministração com exercício de competências próprias, até aqui está perfeito, o que limita o poder de controle do ente federado que as criou, com exceção da contratação de pessoal, cujo concurso deve ser realizado na esfera da administração direta. Óbvio que isso aqui está errado, porque a administração indireta precisa fazer concurso público para contratar pessoal, seja servidor público ou empregado público, mas é a própria entidade que faz os seus concursos. Então, a Petrobras, quando quer contratar, ela faz o seu próprio concurso público, não é a administração direta que promove o concurso e a contratação. Daí o erro também da letra E, gabarito letra C, avançando um pouquinho mais. Pessoal, agora a gente vai tratar então da criação das entidades administrativas. Esse tema é um tema importante e relevante, porque ele trata de como que a administração vai criar essas entidades na administração indireta, como que vai criar autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. A regra, a base desse tópico está lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 19, que vai nos dizer que apenas por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista ou de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Essa lei específica é entendida então como uma lei ordinária. Claro, esse tipo de lei ordinária, esse tipo de lei específica, a ideia é que ela trate do tema em que vai atuar a entidade, em que vai atuar a autarquia. Não vai ser uma lei que a única coisa que ela vai fazer é a criação ou a autorização. Pelo contrário, essa lei, na verdade, ela vai tratar normalmente do tema, do assunto relativo à área de atuação da entidade criada. Então, por exemplo, no âmbito aí rodoviário, ferroviário, tem uma lei que disciplina todo esse sistema, que criou simultaneamente o DENIT, que trata da parte de infraestrutura, criou a ANTT e a ANTAC, que são agências reguladoras que atuam dentro do transporte terrestre, atuam dentro da área do transporte aquaviário. Veja que essa lei criou várias entidades de uma vez só. Só que a definição, o tema dessa lei, tratava justamente da área relativa à atuação dessas entidades. Por isso que essa lei específica, ela atua dentro, ela vai definir, vai estar relativa à área de atuação das entidades. A autarquia, ela vai ser necessariamente criada por lei. E a legislação, a Constituição, fala que será autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. A gente vai ver que há uma observação em relação à fundação e logo na sequência a gente já continua abordando sobre as particularidades, as especificidades da fundação. Mas cabe destacar essa parte final, que vai nos dizer que cabe à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Pessoal, essa lei complementar, ela não serve para criar uma fundação. Ela serve para definir as áreas de atuação. As áreas de atuação das fundações públicas. Só que essa lei até hoje ela não foi editada, não existe essa lei. A gente sabe que na prática as fundações atuam dentro de um serviço, de uma área de utilidade pública, uma área social, mas não existe ainda a lei que define expressamente essa área de atuação, mas isso não impede que por leis específicas sejam criadas ou autorizadas a instituição de fundações. Então, sem qualquer problema em relação a isso aí.
Aí vamos lá. Ainda nessa perspectiva, o que a gente vê? Que as autarquias, elas são criadas por lei. Por isso que as autarquias, elas possuem natureza de direito público. Só que as fundações, apesar da Constituição Federal falar expressamente que a fundação será autorizada por lei, o STF entende que uma fundação pública pode ser criada por lei também. Então, olha só, a fundação pública ela poderá ter direito público quando ela for criada por lei e poderá ser de direito privado quando ela for autorizada por lei. Então, por isso que eu faço essa divisão aqui. A importância da entidade ser de direito público ou não é que uma entidade de direito público ela funciona como se fosse um braço, um prolongamento da administração direta. Por isso que elas podem exercer atividades típicas, as chamadas atividades exclusivas de Estado, porque elas nada mais são do que esse prolongamento. E a Fundação Pública de Direito Público, ela é considerada uma espécie de autarquia na prática, é o que a gente chama até mesmo de fundações autárquicas, ou então de autarquias fundacionais, tendo em vista que elas possuem o mesmo regime, as mesmas características das autarquias. Por outro lado, a gente vai ter um conjunto de entidades cuja lei serve para autorizar a instituição. Eu estou falando das fundações de direito privado e, sobretudo, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A diferença aqui que vai ocorrer é que as entidades que são criadas por lei, elas surgem com a vigência da lei de criação. A partir da vigência da lei, a entidade, a autarquia e a Fundação Pública de Direito Público é automaticamente criada. Não precisa o Poder Executivo fazer qualquer outro ato subsequente. De forma imediata, com a vigência da lei, a entidade já foi criada. E já se tratando aqui das nossas fundações de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, a lei autoriza a criação, mas a efetiva criação vai ocorrer com o que a gente chama de registro do ato constitutivo. Veja que é um ato posterior que vai efetivamente criar a entidade. Então a lei autoriza a criação, aí chega lá o Poder Executivo elabora ali as normas básicas, o estatuto dessa entidade, e vai lá no registro comercial ou em outro registro competente e registra a empresa, dando a ela a criação, dando a ela a sua personalidade jurídica. Então entidades de direito público surgem com a vigência da lei de criação. Entidades de direito privado surgem com o registro do ato constitutivo. A lei apenas autoriza, mas dependerá de um ato complementar. Questão de prova. Questão do TRT da 9ª região de 2015. Representa mecanismo de descentralização por serviços. Veja que quando a gente falou lá de descentralização, lá no nosso começo da aula, a gente tem uma forma de descentralização, que é aquela descentralização por outorga, técnica, por serviços, também chamada de descentralização funcional, que é quando eu crio entidades da administração indireta. Então vamos lá. A base dessa questão, na verdade, é saber o regime jurídico, a forma de atuação de cada entidade. Então veja que a letra A vai nos dizer o seguinte: a empresa pública, vamos colocar aqui no marca-texto, a empresa pública em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente despersonalizado. O item já fica errado, porque a empresa pública não é um ente despersonalizado, é uma entidade que possui personalidade jurídica própria. B. Autarquia, veja só, autarquia em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado para que o exerça em regime de autarquia, surge com a vigência da lei de criação. Então, portanto, trata-se de uma entidade de direito público, daí o erro da letra B. C. Empresa pública em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado para que o exerça em regime de direito público. Empresa pública surge com registro do ato constitutivo, daí o erro da letra C. D. Autarquia
em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente despersonalizado, daí o erro porque a autarquia possui personalidade própria, sobra-nos apenas a letra E, que vai nos dizer autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado para que o exerça em regime de direito público, com autonomia financeira e administrativa, gabarito letra E, perfeito. 22. Técnico Judiciário, TRE do Piauí de 2016. Entidade administrativa com personalidade jurídica de direito público, destinada a supervisionar e fiscalizar o ensino superior, criada mediante lei específica. Veja só, é uma entidade administrativa, vai ter personalidade de direito público e vai supervisionar e fiscalizar o ensino superior. Eu sei que, como é de direito público, pode ser ou uma autarquia, ou será uma fundação pública de direito público. Será uma dessas duas situações. Mas eu nem preciso saber o que vai ser na hora de analisar as alternativas. Vamos lá. A. É regida predominantemente pelo regime de direito privado. Ora, se é uma entidade de direito público, ela é regida predominantemente por normas de direito público. Integra a administração direta. Se é uma entidade administrativa, integra a administração indireta. Possui autonomia e é titular de direitos e obrigações próprios. Na verdade, isso aqui é uma característica de qualquer entidade, né? A questão não precisava nem ter limitado a entidade de direito público, mas a gente sabe que de fato está correto, porque a entidade possui autonomia e é titular de direitos e obrigações. D. Ter natureza de empresa pública. Não pode ser, porque ou é autarquia ou fundação. E é exemplo de entidade resultante de descentralização administrativa, gabarito letra C. Criação de subsidiárias. O que ocorre? A gente sempre tem uma entidade matriz, e essa entidade matriz, em alguns casos, ela poderá criar entidades subsidiárias, entidades em que ela controla e que seria tipo um prolongamento, um aumento da sua atuação. A Petrobras faz muito disso, a Petrobras tem várias subsidiárias que atuam, por exemplo, no transporte ou em algumas atividades específicas relacionadas à atuação da Petrobras. Então a subsidiária é uma entidade controlada. Veja o que diz a Constituição sobre esse nosso tema. Ela vai nos dizer o seguinte: a Constituição Federal, no artigo 37(20), diz que depende de autorização legislativa. Aí você marca esse, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. O inciso anterior era o 19, que foi aquele que a gente leu antes, que trata sobre a criação das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, a grosso modo, o que a gente poderia entender é que cada caso teria que ter aí uma autorização. Só que o STF deu uma decisão, claro, bastante política, diga-se de passagem, mas que é o que a gente leva para concurso público. Que, na verdade, esse em cada caso representa uma ideia de autorização em lei. Então, a lei ela pode dar, na verdade, uma autorização genérica para que uma entidade crie subsidiárias ou participe em outras empresas. Veja que decisão interessante. Olha só no nosso slide. Então, o que eu tenho para dizer é que o STF diz que pode ser um dispositivo genérico, até mesmo na própria lei que criar ou autorizar a criação da entidade matriz, da entidade principal. Então, por exemplo, a lei da Petrobras pode autorizar de forma genérica a Petrobras a criar subsidiárias. Veja que coisa genérica. Fica a Petrobras autorizada a criar subsidiárias. Para o STF, este comando atende ao que prevê a Constituição Federal. Que o STF está dizendo é que precisa ter uma lei autorizando isso e deve existir uma autorização para a Petrobras, uma autorização para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, pode ir lá a lei que autorizar a criação ou qualquer outra lei autorizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil a constituírem subsidiárias. Veja como tem aí um dispositivo genérico. Então, para a prova, guarde isso. Essa autorização pode constar em dispositivo genérico, até mesmo na própria lei que criar ou autorizar a criação da entidade matriz.
Trago para vocês aqui mais um dispositivo constitucional, antes da gente avançar, lá no artigo 37, parágrafo 8º, que está relacionado não só às entidades, mas também aos órgãos. Vamos lá. Parágrafo 8º do artigo 37. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada por meio de contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas e o desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre prazo de duração do contrato, controles, critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Esse dispositivo ele se insere na aplicação do que a gente chama de princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? O princípio da eficiência é aquele que foi inserido pela Emenda Constitucional 19 de 98, que permite que a administração pública seja mais eficiente, tenha serviços prestados de forma com resultados, com qualidade, o menor custo, fornecendo aí os melhores resultados para a população. Mas o que acontece? O artigo 37, parágrafo 8º, dentro dessa ideia de eficiência, inclui o que a gente chama de contrato de gestão. Não é aquele contrato de gestão que a gente está falando lá no âmbito das organizações sociais, mas um contrato de gestão interno firmado por órgãos da administração direta ou entre os órgãos com entidades da administração indireta para aumentar a autonomia desses órgãos, pactuando resultados, pactuando metas de desempenho. Então a ideia aqui é que você firme o contrato, só que esse contrato obrigatoriamente conterá metas de desempenho e aumentará aí a eficiência, a autonomia da atuação do órgão. Vamos lá. Artigo 24 da DPU de 2016. Órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira por meio de contratos firmados conforme previsão legal. E aí, correto ou errado? Gabarito está correto, seguindo exatamente o que está no nosso artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, que diz que a autonomia dos órgãos e entidades públicos pode ser aumentada por meio, autonomia gerencial, por meio de contratos e que sejam pactuadas metas aí de desempenho. 25. DPU 2016. Faculta-se ao poder público, nos contratos de gestão, o estabelecimento de metas de desempenho para o aumento da eficiência do ente. E aí, certo ou errado? Note que ele coloca uma ideia de faculdade. Ele coloca uma ideia de possibilidade. Uma ideia de autorização, quando, na verdade, a Constituição Federal determina que nesses contratos de gestão contenham as metas para o aumento da eficiência. Por isso que o item está errado. Por fim, agora sim, a gente vai entrar nas autarquias. Então a gente já abordou aqui vários assuntos, né? Já tratamos os principais tópicos relativos aí, né, à nossa administração direta, administração indireta. Vimos aí como que faz a criação de órgão, entidade, suas subsidiárias. E agora a gente vai começar a falar das autarquias especificamente. Hoje não vai dar tempo da gente falar também das fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, porque só de autarquias já é bastante coisa. Certamente, só para passar essa parte aqui, a gente vai até o final aí do tempo previsto para a nossa aula. Então, de olho no nosso slide, autarquias. Pessoal, o primeiro conceito, é importante você dominar esse conceito, porque muitas questões são meramente conceituais. Então vamos lá. Autarquia, o conceito, é a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. A ideia de autarquia está muito ligada a esse serviço público descentralizado, ao exercício de uma capacidade de autoadministração para atuar numa área específica. E o detalhe importante é que a autarquia é uma entidade de direito público, por isso pode exercer atividades típicas, específicas, exclusivas, próprias de Estado.
Então a gente precisa trabalhar aqui alguns conceitos, algumas normas, algumas características específicas das autarquias. A autarquia ela é o que a gente chama de serviço público descentralizado. Então quando aparecer na questão serviço público descentralizado, você remete à autarquia. Nós vamos ver futuramente que quando a gente fala de fundação pública, a gente normalmente fala de um patrimônio público personificado. Veja que enquanto a autarquia a gente chama de serviço público personalizado, a fundação é um patrimônio personalizado, só para a gente ter uma ideia de diferenciação da autarquia e da fundação, porque esses conceitos são usados também em concursos. A autarquia, por ser uma entidade de direito público, ela pode exercer o que a gente chama de atividade típica, atividade exclusiva de Estado. Veja só que ponto interessante. Por isso que uma autarquia ela pode exercer atividades relacionadas ao poder de polícia, pode exercer atividades onde há o poder de império, de fiscalização, de imposição, de aplicação da superioridade do Estado sobre o particular. Então a autarquia ela exerce atividade sancionativa, fiscalizatória, entre outras mais. Nós vamos ver adiante que inclusive já se decidiu que os conselhos de fiscalização de profissão, como regra, são entidades autárquicas, justamente por exercer a atividade exclusiva, típica de Estado. O patrimônio dessas autarquias, o patrimônio dessas entidades, são consideradas bens públicos. Por isso que o bem, o patrimônio das autarquias, ele é impenhorável, ele é imprescritível e ele possui restrições à alienação. Por impenhorável, significa que a autarquia ela se submete ao nosso sistema de precatório. Veja que os bens das autarquias eles não ficam penhorados para fins de quitação de débitos da fazenda pública. Pelo contrário, como regra, os débitos das autarquias eles são quitados por meio do sistema de precatórios, porque os bens públicos eles são impenhoráveis. Da mesma forma, eles são imprescritíveis. Significa dizer que os bens das autarquias eles não se submetem, não vai se aplicar à aquisição por meio de uso capião. O que isso quer dizer? É que lá no âmbito privado, se uma pessoa ocupar de forma pacífica determinado bem imóvel e ficar lá durante determinado prazo, esse bem ele vai prescrever. Significa que a pessoa que está ali residindo vai adquirir a propriedade desse bem. Para os bens públicos não existe essa regra. Se você ocupar um bem público e ficar morando lá de forma pacífica durante 10, 15 anos, sem qualquer contestação do Estado, você não vai adquirir por prescrição, por uso capião, tal bem. Então essa é a ideia de imprescritibilidade dos bens públicos. E por fim, em relação à restrição, à alienação, comumente chamado também de inalienabilidade. Eu não gosto de colocar inalienabilidade, porque daria a ideia de que um bem público jamais pode ser alienado. Mas eles podem ser. A alienação, para quem não sabe, é a venda. É a transferência de um patrimônio de uma entidade pública. Os bens públicos, para serem alienados, eles devem se submeter a um conjunto de regras, de restrições. A própria lei de licitações disciplina isso lá no seu artigo 17. Então a gente tem que ter um procedimento que a gente chama de desafetação. Ou seja, eu tenho que tirar do bem público a vinculação dele da prestação de um serviço público. Por exemplo, um prédio, um imóvel que está vinculado à prestação de um serviço público específico, ele não é passível de alienação. Eu somente poderei vender este imóvel se eu desafetar, se eu tirar deste imóvel a característica dele de bem ligado à prestação de um serviço público. Daí essa característica de restrição às alienações. O pessoal, o regime de pessoal, muito importante das autarquias, é o regime jurídico único, ou seja, é o mesmo regime aplicável na administração direta. Hoje a gente pode afirmar que este regime ele é um regime estatutário. Ele é um regime de direito público atualmente. O que ocorre? O que ocorre sobre isso aqui? Na verdade, a Constituição Federal, no artigo 39, ela exige a presença do tal do regime jurídico único no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. A grosso modo, esse regime jurídico único poderia ser um regime jurídico único de direito público ou poderia ser um regime jurídico único de direito privado. Então, um ente da federação poderia adotar como regime jurídico próprio o regime seletista, por exemplo. Só que na prática, o que a gente vê na prática no direito
no direito brasileiro é que todos os entes acabam adotando um regime jurídico estatutário. Até porque, em alguns casos, o STF já decidiu que algumas categorias de agentes públicos exercem atividades típicas, exclusivas de Estado e, por isso, só poderiam se submeter ao regime estatutário. Por isso que as questões de concursos relacionam a ideia de regime jurídico único também a regime estatutário. Ainda que você saiba que parte da doutrina diz que o regime tem que ser único. Não importa se ele seria público ou se ele seria privado, mas na prática todo mundo acaba adotando o regime de direito público. Cumpre notar também, pessoal, que a Constituição Federal, na emenda 19 de 98, o artigo 39 foi alterado e houve aí a extinção do regime jurídico único. Só que essa extinção ela ficou por vigência durante um período, até agosto de 2007. Porque essa emenda constitucional foi discutida a constitucionalidade dela e o STF afastou a incidência da nova redação do artigo 39 por uma inconstitucionalidade formal. Foi uma decisão cautelar, uma decisão liminar, ainda não há julgamento de mérito sobre isso, mas atualmente o STF fez o quê? Tinha uma redação do artigo 39, foi dada uma nova redação e o STF determinou que voltasse a viger a redação anterior. Mas o que ocorreu entre a edição da emenda constitucional 19 de 98 e essa decisão liminar do STF lá em 2007? Durante esse período, no âmbito federal, foi criada uma lei permitindo a contratação em algumas categorias de pessoas submetidas a regime de contrato de trabalho, a regime seletista, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. E essa lei permitiu que fossem realizados concursos e fossem procedidas contratações, e isso de fato ocorreu. Houve aí a contratação de pessoas em regime seletista nas autarquias e na administração direta. Quando o STF suspendeu essa decisão, essa emenda constitucional em 2007, o STF deu uma decisão prospectiva, ou seja, deste momento em diante, volta o regime jurídico único. Mas aquelas contratações que já ocorreram permanecem válidas. Por isso que algumas questões de concurso, hoje já está aparecendo bem menos, né? Mas na época, colocavam que pode existir excepcionalmente a presença simultânea de empregado público e servidor público estatutário no âmbito de uma única entidade. É possível, portanto, que uma autarquia tenha empregados e servidores públicos trabalhando de forma concomitante. Por quê? Porque houve um período em que isso foi possível. Obviamente que, após o STF decidir o mérito, ele deve tratar sobre o tema, ou simplesmente com a aposentadoria desses empregados a gente volta ao normal. O que vale é que hoje, novas contratações no âmbito das entidades de direito público ocorrem sempre sobre regime jurídico único, que no Brasil adota-se por convenção o regime estatutário. Tá ok? Que fique bem claro este ponto. Voltando para o slide, então, regime jurídico único é igual ao da administração direta. Ainda sobre as características das autarquias, a gente trata da nomeação e exoneração de seus dirigentes. Então, o que acontece? A nomeação e exoneração desses dirigentes, eu só quero fazer um parênteses, voltar um pouquinho aqui, um assunto que a gente não abordou lá no começo, mas que é relevante antes de eu continuar esse tópico. O que ocorre? Na verdade, a administração se organiza em administração direta e indireta, isso nós já vimos, sem qualquer ponto. Alguns alunos questionam, professor, é normal, é comum eu falar em administração indireta no âmbito do Poder Executivo, isso é o que mais ocorre. Mas, a grosso modo, o artigo 37, caput da Constituição Federal, ele autorizaria a existência de regime de autarquias, de fundações, de entidades da administração indireta no âmbito dos poderes legislativo e judiciário. Ao pé da letra, a Constituição Federal de fato permite isso. Eu quero dizer para vocês que seria possível, por exemplo, que o Poder Legislativo instituísse uma biblioteca, uma fundação pública que para gerir uma biblioteca sobre o Poder Legislativo. É possível? É possível. Só que na prática eu desconheço
qualquer entidade administrativa vinculada aos poderes legislativo e executivo. Então, uma coisa é possível? É possível, isso pode aparecer na sua prova. Agora, na prática, todas as questões acabam considerando apenas a existência de administração indireta no âmbito do poder executivo, até porque a Constituição Federal só traz normas aplicáveis ao executivo sobre esse ponto. Uma delas é o que a gente vai ver no slide, veja só. A nomeação e exoneração de dirigentes ela é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Obviamente, porque eu estou falando de uma autarquia, de uma fundação, uma autarquia, melhor dizendo, no âmbito do próprio Poder Executivo. Veja que a Constituição Federal nem fala em uma autarquia do Legislativo ou do Judiciário. Então, sabe, é possível? É. Mas no julgamento das questões, considere o que cai, considere que a administração direta, o que ocorre na prática, é no âmbito do Poder Executivo. Lá no slide, nomeação e exoneração de dirigentes de autarquias é prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Então aqui eu estou falando de uma prerrogativa do nosso presidente da República, em que pese eu também posso ter aqui o exercício dos governadores no âmbito dos estados e também posso ter esse exercício por meio dos prefeitos no âmbito dos municípios. É possível que se exija a aprovação do nome indicado pelo Senado. Ou seja, vamos explicar melhor. O nome é indicado sempre pelo chefe do Poder Executivo. Só que é possível que o nome indicado seja aprovado, seja submetido à aprovação do Senado. Eu vou dar um exemplo. A própria Constituição Federal diz que compete ao presidente da República escolher e nomear o diretor do Banco Central. Só que o presidente da República escolhe e submete este nome à aprovação do Senado Federal. É o que a gente chama de sabatina. Veja, não é o Senado que escolhe. O Senado não possui essa prerrogativa. Cabe ao Senado tão somente aprovar ou desaprovar este nome. Se o Senado aprovar, o presidente da República está autorizado a nomear o diretor do Banco Central. Se o Senado desaprovar, o presidente da República tem que escolher um outro nome e submeter novamente ao Senado, até que finalmente um nome seja escolhido. Então é possível que a própria Constituição Federal ou que leis infraconstitucionais exijam que o nome indicado seja previamente sabatinado, aprovado pelo Poder Executivo. No âmbito da União, isso ocorre por aprovação do Senado Federal. Por exemplo, os diretores das agências reguladoras, eles são escolhidos pelo presidente da República, submetidos ao Senado Federal, que pode aprovar ou desaprovar. Aprovando, o presidente da República nomeia, desaprovando, o presidente da República tem que indicar um novo nome até que alguém seja aprovado. Contudo, é possível que se exija a aprovação pelo Senado, ou, vamos colocar aqui, né, pelo Poder Legislativo, no caso dos municípios e dos estados que não possuem um legislativo bicameral. Mas será inconstitucional a exigência de aprovação do legislativo para exonerar, ou ainda que o próprio legislativo exonere diretamente. O que eu quero dizer para vocês? A lei pode exigir que a aprovação seja submetida ao legislativo, mas a lei não pode exigir que a exoneração seja submetida ao legislativo. A lei também não pode dizer que compete ao legislativo exonerar um dirigente de autarquia. Essa é uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Qualquer um dessas duas determinações é considerada inconstitucional conforme decisões do STF. Além disso, as autarquias possuem algumas prerrogativas próprias. A autarquia possui, por exemplo, a tal da imunidade tributária recíproca, significa que uma pessoa jurídica, um ente, não pode instituir a tributação aí sobre o patrimônio, né, sobre os bens e rendas dessa autarquia. Então, grave, a autarquia goza da tal da imunidade tributária recíproca. A autarquia, ela também goza do que a gente chama de prazos processuais em dobro. É importante você anotar aí, porque isso aqui alterou no novo CPC, né? O antigo CPC previa aí o prazo em dobro e prazo em quádruplo, de acordo com cada um do ato processual, mas hoje é prazo em dobro, tanto para recorrer quanto para contestar.
tá ok? Então guarde, novo CPC é prazo em dobro para todas as manifestações processuais. A gente tem a aplicação do tal do duplo grau de jurisdição obrigatório. Isso significa que uma decisão contra uma autarquia, como regra, deve ser submetido ao julgamento, à decisão do tribunal. O juiz toma uma decisão e ele já de ofício tem que submeter essa decisão dele para que o tribunal que está acima dele aprecie a decisão. É isso que é duplo grau de jurisdição obrigatório. Claro, existem exceções previstas na legislação, é muito difícil cair essas exceções, mas as autarquias gozam da prerrogativa do duplo grau de jurisdição obrigatório. Além disso, as autarquias se submetem, como a gente já viu, ao sistema de precatórios, afinal de contas, os seus bens são impenhoráveis, e ela se submete ao prazo de prescrição quinquenal em relação aí aos seus débitos. Vamos lá. Foro judicial das autarquias, outro ponto importante. Se eu estiver tratando de uma autarquia federal, o foro processual vai ocorrer no âmbito da Justiça Federal. Se eu estiver tratando de uma autarquia estadual ou municipal, a justiça competente é a Justiça Estadual. Claro que ressalva daqui aquelas competências aí da Justiça Especializada, né? Então eu falei para vocês que entre 98 e 2007 foi possível a contratação de empregado público numa autarquia. Então durante a vigência dessa sistemática, as autarquias poderiam ter empregados públicos. As demandas em relação ao empregado público são de competência da Justiça do Trabalho, por exemplo. Então aqui eu falo Justiça Federal e Estadual, ressalvando as competências específicas das justiças especializadas. Avançando. Por fim, o último tópico em relação às autarquias trata dos nossos conselhos regionais. Com exceção à OAB, eles são considerados entidades autárquicas. Explica isso aí para mim. Os conselhos de fiscalização de profissão, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Conselho de Nutrição, Conselho de Fisioterapia, de Arquitetura e Urbanismo, de Engenharia, todos esses conselhos que fiscalizam profissão, eles são considerados entidades autárquicas, ou seja, eles são autarquias, eles integram a administração pública. Isso é importante porque houve muita discussão, porque durante muito tempo esses conselhos não estavam seguindo normas que deveriam seguir. É muito comum você ver em conselhos aí a presença de empregados, de pessoas contratadas sem concurso público, situação que é considerada inconstitucional pelo STF. A consequência de eu dizer que um conselho de fiscalização de profissão é uma entidade autárquica significa dizer que esse conselho se submete ao dever de licitar, se submete à regra do concurso público, ou seja, os seus servidores são servidores públicos propriamente ditos, ou seja, são servidores estatutários, se submetem às regras do estatuto, no caso a Lei 812 de 90, e se submetem a um conjunto de restrições próprias, específicas. Na prática, a gente vê muita coisa estranha por aí, mas para fins de prova, lembre, Conselho Profissional, Conselho de Fiscalização de Profissão é entidade autárquica, justamente porque exerce um poder de polícia, uma atividade exclusiva do Estado. Só que há uma exceção, e a gente colocou no nosso slide, que se refere à OAB. Porque o STF já decidiu que a OAB é uma entidade específica, uma entidade própria, com características especiais, tendo em vista que a OAB exerce o que a gente chama de função, atividade essencial à justiça. A OAB, de acordo com o STF, não pode se equiparar aos demais conselhos de fiscalização de profissão, dada a característica própria, específica de atuação da OAB, sobretudo a relevância da sua atuação no âmbito da prestação da atividade jurisdicional. Então a OAB não é entidade autárquica, a OAB não faz parte da administração pública, a OAB não precisa contratar por meio de concurso público nem fazer licitação. Vamos lá. Questões de prova. 26, técnico judiciário do TRT da 8ª região. Uma questão de 2016. A autarquia A é pessoa jurídica de direito público. Já matamos a questão. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. B. Inicia-se com a inscrição do seu ato constitutivo em registro público. A autarquia, ela ganha vida no momento da vigência de sua lei de criação. Então, não é com o registro do seu ato.
C. Subordina-se ao ente estatal que a institui. A autarquia ela é apenas vinculada ao ente estatal, assim como as demais entidades administrativas. D. É uma entidade de competência política. A autarquia possui apenas competência administrativa, uma vez que a autarquia não tem capacidade legislativa. E integra a administração indireta, daí o erro dessa alternativa. Com isso, o gabarito letra A avançando. 27, questão do TCE do Paraná, questão de 2016, de auditor. Na organização administrativa do poder público, as autarquias são entidades da administração indireta com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Mais uma vez, a gente já mata de cara com a análise da letra A. B. Sociedade de economia mista. A questão está dizendo que uma autarquia é uma sociedade de economia mista. Obviamente que não. A autarquia não é a organização da sociedade civil, é uma entidade pública. A autarquia também não é órgão da administração direta. A autarquia não é organização social também, então todas essas aqui estão incorretas. Beleza? Gabarito letra A, perfeito, fácil de analisar. Mais uma questão de 2016. Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi condenada a pagar indenização a um de seus servidores. Após a condenação, utilizou-se do prazo em quádruplo para recorrer e, na fase da execução da condenação, alegou a impossibilidade de arcar com a indenização por não ter patrimônio próprio. A propósito dos fatos, aí vamos lá. O prazo hoje aplicável para as manifestações processuais, atualmente ele é o mesmo. Ele é o prazo em dobro, olha só, para todas as manifestações processuais. Então não existe mais essa história de prazo em dobro e prazo em quádruplo. É porque antes a gente tinha o prazo, antigamente existia o prazo em dobro para recorrer, em quádruplo para contestar. Isso acabou. Ficou mais fácil para o concurseiro. Nem guarde, se você não estudou esse tema antes do novo CPC, nem coloque isso na sua cabeça. Vá direto que as autarquias gozam de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Contestar, recorrer, seja o que for. Então vamos lá, questão de prova. E além disso, a questão fala que ela não tem patrimônio próprio. A característica da autarquia e das demais entidades administrativas é ter sua própria personalidade jurídica e por isso elas possuem o seu próprio patrimônio. Então vamos lá. A propósito dos fatos. Incorreto prazo recursal, beleza, que é em dobro para recorrer, hoje é em dobro para tudo, então tá certo. Bem como o fundamento do patrimônio. O fundamento está errado, porque a autarquia possui patrimônio próprio, daí o erro da letra A. B, correto, tanto o prazo recursal como o argumento relativo ao patrimônio. Está incorreto o prazo recursal, porque hoje ele é em dobro. Está incorreto o argumento em relação ao patrimônio, porque a entidade possui seu próprio patrimônio. C. Correto o prazo recursal, mas incorreto o fundamento do patrimônio. Está incorreto o prazo recursal, porque não existe mais prazo em quádruplo. E também, e aqui de fato, sim, a segunda parte está certa, porque ela falou que está incorreto o fundamento do patrimônio, pois a autarquia tem fundamento próprio. O item só está errado por causa do primeiro trecho. D. Incorreto o prazo recursal, que na hipótese é prazo simples. Na verdade, o que a gente fala aqui seria prazo em dobro, mas correto o fundamento do patrimônio também está errado, porque não está correta essa parte. E. Incorreto o prazo recursal, que na hipótese é em dobro, beleza. Mas correto o fundamento do patrimônio. Pessoal, acho que eu só pulei aqui um errinho, fazer uma observação na letra A, né? Eu acho que eu dei uma voada aqui. A. Incorreto o prazo recursal, que é em dobro para recorrer, beleza. Bem como um fundamento para o patrimônio, a gente deve ter algum erro aqui.
A gente deve ter algum erro aí em relação ao gabarito dessa questão aqui. Depois eu vou buscar e já faço a correção aqui para vocês. Mas o que é? Comentando essa alternativa que nos interessa, estou vendo o pessoal colocando, oxe, o que está ocorrendo aí, professor? O que acontece? As autarquias, elas gozam hoje do mesmo prazo para todas as suas manifestações processuais e elas possuem o seu próprio patrimônio. Então elas poderiam arcar aí porque elas possuem o patrimônio próprio. Depois eu vou ver ali qual foi o erro, acho que eu só confundi ali a leitura da letra A. Então voltando para o nosso slide. Opa, agora sim. 29. Cefaz do Maranhão 2016. São exemplos de autarquias Banco do Brasil e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Pessoal, aqui eu quero exemplo de autarquia. Autarquia, basta que nessa questão eu responderia ela por eliminação. Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu vou colocar o que for em azul, o que for autarquia. É um conselho de fiscalização de profissão, portanto, é autarquia. B. Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é o INCRA. É uma autarquia. C. Petróleo SA, Petróleo Brasileiro SA é a nossa Petrobras, é uma sociedade de economia mista. E o INSS é de fato uma autarquia. D. Casa da Moeda do Brasil é uma empresa pública federal e Serviço de Processamento de Dados é o SERPRO, que também é uma empresa pública federal. Por fim, sobra a nossa letra E, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que é o IFAM, que são aí exemplos de autarquias, por isso gabarito letra E. Exemplos: agências reguladoras em geral, no caso a Anatel, a Anvisa, os conselhos de fiscalização de profissão, conforme a gente já falou, exceto a OAB, DENIT, INSS, INCRA, IFAM, INMETRO, universidades em gerais, institutos federais, o Banco Central, a CVM, o CAD, a SUPRAMA, são todos exemplos aí de autarquias que você pode marcar na sua prova. Então, gabarito letra E. Voltando para mim. Pessoal, aquela questão lá, depois eu vou fazer para vocês, para a gente não ter que voltar e não ficar perdendo tempo. Eu vou refazer o comentário dela, porque eu acho que eu estou me embabacando aqui já essas horas, a gente já está meio perdido. Depois eu refaço o comentário dela, posto um vídeo no nosso Facebook, se der para comentar, porque ela deve estar bem longa, comento também no Instagram para a gente não ficar com dúvida sobre dúvida. A Érica está perguntando aí o que é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma empresa pública, beleza? Voltando para o nosso slide, agora a gente entra nas autarquias de regime especial. O que seria uma autarquia de regime especial? Parte da doutrina contesta essa expressão do que seria a autarquia de regime especial. Segundo a doutrina, essa parte da doutrina minoritária, diga-se de passagem, autarquia é autarquia e ponto final. Porque, na verdade, se a gente for ao pé da letra, não existe uma lei que trate do regime jurídico das autarquias. Na verdade, cada lei de criação traz normas próprias aplicáveis a cada autarquia. Então, seria como se toda autarquia tivesse um regime especial. Então, não é isso. Na verdade, não existe. Ao pé da letra, não existiria uma autarquia sob regime especial, uma autarquia de regime especial. Mas a doutrina majoritária, e sobretudo as bancas de concursos, adora utilizar essa expressão. O que seria autarquia de regime especial? Seria aquela autarquia em que existem características, existem peculiaridades próprias que, sobretudo, servem para aumentar a autonomia dessas entidades. Por si só, a autarquia já possui uma autonomia própria. Só que algumas possuem uma autonomia maior ao ponto de parte da doutrina chamar ela de independência. Claro que independência não seria adequado, porque nenhuma entidade é independente das demais. Mas vamos no nosso slide para a gente contextualizar. Vamos lá.
Essas autarquias seriam aquelas que têm maior autonomia que as demais. Isso aqui é marcado, a característica dessa maior autonomia é marcado pelo mandato fixo de seus membros. O que eu estou dizendo aqui é porque o que acontece? A gente viu no slide sobre nomeação e exoneração dos dirigentes que isso é uma prerrogativa do chefe do executivo, que em regra nomeia e exonera os dirigentes de autarquias de forma ad nutum, ou seja, quando ele bem desejar, ele faz a exoneração. Ele exonera a pessoa a hora que ele quiser. Essa é a regra. Só que no âmbito das entidades, das autarquias sobre regime especial, o mandato é fixo. Significa o seguinte, uma vez nomeado para o cargo, a pessoa somente sairá do cargo se ela pedir, se houver uma decisão judicial ou se houver um processo administrativo disciplinar, que considera a ampla defesa, ou após o término do seu mandato, ou ainda em outras condições previstas em lei, na lei de criação da autarquia. O que não pode é o presidente da República ou o chefe dos demais entes da federação, chefe do Poder Executivo nos demais entes, o que ele não pode fazer é exonerar ad nutum este membro. Nas agências reguladoras, por exemplo, o mandato de cada um dos seus dirigentes é um mandato fixo, cujo prazo é definido na lei de criação. O prazo vai lá e diz, o mandato aqui nessa entidade, ele é fixo, ele possui 3 anos. Uma vez nomeado, essa pessoa só perderá o cargo se ela desatender a alguma das situações previstas em lei. O que não vale é a exoneração. Então, lá no nosso slide, tem aí essa característica. Os exemplos principais são as nossas agências reguladoras, que são o exemplo aí típico de entidades autárquicas sobre regime especial. Porque elas exercem a fiscalização, o controle e regulação de serviços públicos. A ideia é que as agências reguladoras possuam uma autonomia maior para que adotem decisões com base em critérios técnicos. Porque o tipo de atividade que uma agência reguladora exerce é uma atividade que está inerente, que está relacionada a um interesse político muito grande. As pessoas, as decisões dessas autarquias, dessas agências, elas têm um impacto muito grande na vida e sociedade, o conflito de interesse é muito grande. De um lado a gente tem as empresas que estão atuando no setor regulado, do outro lado a gente tem o usuário, do outro lado a gente tem o Estado. E essas pessoas agem com um conflito de interesses muito grande. Então a ideia, quando se criaram as nossas agências reguladoras, é dar a elas uma autonomia maior para que suas decisões sejam adotadas com base em critérios técnicos e não políticos. Então, como os dirigentes não se submetem à livre exoneração, eles podem atuar de forma técnica, de forma autônoma no exercício das suas decisões. Isso, pelo menos em tese, pelo menos para fins de concurso. Então vamos lá. As agências reguladoras possuem maior autonomia, justamente porque os seus membros possuem mandato fixo e também porque tem uma prévia aprovação do Senado Federal dos nomes indicados pelo presidente da República. Exemplos de agências reguladoras: a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, que é a Agência Nacional de Comunicações, a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a Agência Nacional aí de Cinema, dentro dessa área de cultura, e a Agência Nacional de Aviação. Lembrando que as agências reguladoras são espécies de autarquias. Elas nada mais são do que autarquias, mas muitas vezes são chamadas de autarquias sob regime especial. Só que além, também podemos chamar de autarquia sobre regime especial as universidades, porque muitas vezes o seu reitor possui aí uma situação, um mandato fixo em algumas hipóteses. O diretor do Banco Central, a gente sabe que ele possui mandato fixo, o diretor da Comissão de Valores Mobiliários, por isso que apesar do Banco Central e da CVM não serem agências reguladoras, elas não são agências reguladoras, elas se inserem dentro do conceito de autarquia sob regime especial, dado o mandato fixo de seus diretores.
Parte da doutrina coloca os consórcios públicos quando de direito público, ou seja, aqueles que são constituídos na forma de associação pública, também como autarquias em regime especial. Para quem não sabe, os consórcios públicos são pessoas criadas por vários entes políticos, por vários entes da federação. Imagine que 3 municípios pequenos, que estão em determinada região, precisem constituir um hospital para atender às necessidades da população. E eles querem dar uma personalidade jurídica para que este hospital atue com maior autonomia. Sozinho, cada um desses 3 municípios não teria condições de arcar, de criar esse hospital. Aí o que eles fazem? Os 3 municípios se juntam por meio de lei acertam determinados detalhes e criam uma entidade autárquica que vai ser o hospital. E o hospital, constituído na forma de associação pública, nesse nosso exemplo, ele integrará a administração indireta dos 3 entes consorciados. Ou seja, ele fará parte do município A, do município B e do município C. Por isso que a doutrina diz que esses consórcios, constituídos na forma de associação pública, ou seja, os que possuem natureza de direito público, são espécies de entidades autárquicas e, dada a sua característica especial, também entrariam no grupo de autarquia sobre regime especial. Claro que isso não é toda a doutrina que coloca, em geral as questões tratam mais das agências reguladoras. E agora o último tópico da nossa aula, as nossas agências executivas. Pessoal, a agência executiva é aquela que recebe uma qualificação especial. O importante, você notar, é que a agência executiva não é uma nova espécie. Não é uma nova espécie de autarquia, não é uma nova espécie de fundação, não é uma nova espécie de entidade. A agência executiva, na verdade, é uma autarquia ou uma fundação que recebeu uma qualificação especial. Ela continua sendo autarquia, ela continua sendo fundação, só que é uma autarquia que recebeu um título, um prêmio, que é o de agência executiva. Para ser uma agência executiva, a gente tem que estar diante de uma autarquia ou de uma fundação pública, e essa autarquia ou fundação pública tem que possuir um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional e que esteja em andamento. Além disso, a agência executiva ela tem que ter celebrado um contrato de gestão com o respectivo ministério supervisor. Então vamos lá, vamos ver o que seria isso aí. A agência, a autarquia, veja só, estou falando aqui de uma autarquia, ou estou falando ainda de uma fundação pública. Essa autarquia ou fundação pública, ela normalmente está vinculada a um ministério, confere? Ela vai ter que, para ela poder aumentar a sua autonomia, para ela poder exercer as suas prerrogativas com base em resultados, em metas, ela vai firmar um contrato de gestão com esse ministério que ela está vinculada. Então imagine, por exemplo, que uma autarquia ligada lá ao setor de previdência, ou melhor, uma autarquia ligada ao setor de saúde, uma autarquia ligada ao setor de saúde, portanto, uma federal vinculada ao Ministério da Saúde, para poder ser qualificada como agência executiva, ela precisa firmar um contrato de gestão com quem? Com o Ministério da Saúde. Professor, a entidade possui plano estratégico, firmou o contrato de gestão. Automaticamente ela se torna uma agência executiva? Não, não se torna. Porque isso aqui são apenas critérios que ela tem que obrigatoriamente preencher. Mas a qualificação não é concedida pelo ministro. A qualificação é concedida mediante decreto do presidente da República. De olho no nosso slide, então, a qualificação ocorre por meio de um decreto expedido pelo presidente da República. E vou dizer mais, trata-se de uma decisão discricionária do presidente da República. Olha só, a autarquia tem um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, firmou um contrato de gestão lá com o ministério correspondente, o meu exemplo aqui era o Ministério da Saúde, mas o presidente da República pode não conceder a qualificação. Trata-se de decisão discricionária do presidente da República, então a qualificação não ocorre com a assinatura do contrato de gestão, a qualificação ocorre com o decreto do presidente da República
que qualifica a autarquia ou a fundação em uma entidade, em uma autarquia e uma agência executiva, melhor dizendo. Beleza? Slide. A periodicidade do contrato de gestão ele deve ocorrer com no mínimo 1 ano, de acordo aí com a legislação que trata das agências executivas. E o que vai acontecer? Ah, professor, mas afinal de contas, por que uma entidade vai querer virar agência executiva? Essa expressão, ela na verdade está em desuso. É muito raro a gente ver atualmente alguém qualificando uma autarquia ou fundação como agência executiva. A característica que a legislação criou, basicamente, foi o valor em dobro para a dispensa de licitação com baixo valor. Então, a lei de licitações, lá no artigo 24, parágrafo 1º, a gente vê que para as autarquias e fundações qualificadas como agências executivas, a gente sabe que, na verdade, o limite para a dispensa de licitação por baixo valor será em dobro. Significa dizer que essas entidades têm um limite de R$30 mil para a dispensa de licitação de obras ou serviços de engenharia e de R$16 mil para a dispensa de licitação de baixo valor de compras de serviços e de demais serviços, né, de compras e demais serviços. Então é basicamente essa, elas deveriam ter outras autonomias que deveriam ser definidas aí na legislação, mas na prática o que a gente tem é o artigo 24, parágrafo 1º da nossa lei de licitações, que dá esse valor, esse limite em dobro para elas dispensarem licitação. Pessoal, questão de prova, questão 30, o Estado X pretende criar estrutura administrativa destinada a zelar pelo patrimônio ambiental estadual e atuar no exercício de fiscalização de atividades potencialmente causadoras de dano ambiental. Sabe-se que tal estrutura terá personalidade jurídica própria e será dirigida por um colegiado com mandato fixo, sendo que suas decisões de caráter técnico não estarão sujeitas à revisão de mérito pelas autoridades da administração direta. Sabe-se também que os bens a ela pertencentes serão considerados bens públicos. Considerando-se as características acima mencionadas, pretende-se criar Veja só, várias características importantes aqui de relevo para a gente poder marcar o gabarito. Ela vai atuar numa área de fiscalização. Veja que ela vai atuar numa área de fiscalização. Veja também que os seus membros terão mandato fixo. Veja que se exige caráter técnico de suas decisões, que não estarão sujeitas à revisão de mérito. Veja que os seus bens serão públicos. A gente sabe, obviamente, que aqui a gente está tratando de um tipo de autarquia. Mas qual é o tipo de autarquia especificamente que a gente está abordando? De olho no nosso slide. Agência reguladora, pessoa jurídica de direito público, cuja criação se dará diretamente por lei. Vamos guardar esta alternativa por hora. B. Agência executiva, órgão diretamente vinculado ao Poder Executivo, cuja criação se dará diretamente por lei. O item já está errado. Na verdade, eu lembro para vocês que a agência executiva não é uma entidade nova. A agência executiva é uma entidade pré-existente, é uma autarquia ou fundação que recebe uma qualificação. Por isso, não pode ser neste caso aqui. Associação pública. A associação pública nada mais é do que uma espécie de autarquia. Então, a associação pública ela possui direito público como regra, cuja criação será autorizada por lei, também não se trata de autorização, mas efetiva criação. Então, por isso que esse item também está errado. D. Agência executiva, entidade autárquica de regime especial, estabelecido mediante a assinatura do contrato de gestão. Eu já diria que não podia ser agência executiva, mas a gente sabe que a agência executiva ela não recebe a qualificação por meio da assinatura do contrato de gestão, mas sim por meio do decreto do presidente da República. Veja que, na verdade, o contrato de gestão é um requisito necessário, mas a qualificação ocorre mediante decreto. Por fim, a letra E. Fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. Eu sei que a fundação pública ela pode ser de direito público, e ela pode ser também de direito
privado, por isso o item já estaria errado, cuja criação será autorizada por lei e se efetivará com a inscrição de seus atos constitutivos. O erro também nessa letra E é que a entidade ela vai desempenhar atividades típicas de Estado. Então não poderia ser uma fundação de direito privado, mas apenas uma fundação de direito público, porque ela vai atuar na área de fiscalização de danos ambientais, então é uma atividade típica de Estado. Com isso, então, nosso gabarito sobra é a letra A, porque seria aqui de fato uma agência reguladora, pessoa de direito público, cuja criação se dará diretamente por lei. Poderia estar aqui a autarquia, e nesse caso a questão também estaria correta, mas eles preferiram colocar uma espécie de autarquia, que é a agência reguladora. Gabarito letra A, avançando então. Questão 31, juiz do trabalho. Agora a gente trouxe uma questão boa, de 2015 da FCC. Uma fundação pública que tem como finalidade a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e tratamentos na área de saúde pública, apresentou ao Ministério da Saúde um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, objetivando a ampliação de sua autonomia. De acordo com as disposições constitucionais e legais aplicáveis, a referida fundação poderá a. Ser declarada por portaria do Ministério da Saúde, fundação de apoio e amparo à pesquisa, que poderá celebrar contratos de gestão para a prestação de serviços à administração pública com dispensa de licitação. O ato aqui não é nem esse tópico que a gente está abordando em relação às fundações de apoio, será objeto de assunto que veremos mais à frente. B. Ter sua autonomia ampliada mediante a edição de lei específica que altere sua natureza para agência reguladora ou agência executiva. A qualificação dela como agência executiva se dá por meio de decreto. C. Ter natureza alterada, ter a sua natureza alterada mediante a atribuição de qualificação por decreto governamental de fundação de apoio à pesquisa, passando-se a caracterizar-se como fundação privada. O simples fato de você alterar a qualificação dela para uma fundação de apoio não vai alterar. Na verdade, você não poderia ter um decreto governamental para fazer esse tipo de atividade. Novamente, observe que nós vamos estudar as fundações de apoio em aula própria. D. Ser alçada à categoria de agência reguladora, mediante a adequação de seus estatutos para refletir o grau de autonomia compatível com tal categorização. Ela não pode simplesmente mudar de fundação pública para agência reguladora. Isso a gente teria que ter leis, entre outros requisitos, mais para ocorrer. Mas aí vem a letra E. Celebrar contrato de gestão com o Ministério da Saúde, ou seja, com o ministério a que ela está vinculada, com a fixação de metas de desempenho, recebendo por ato do presidente da República. Qual seria o ato do presidente da República? O ato típico é o decreto, a qualificação de agência executiva. Por isso que o gabarito é a letra E. Perfeito aí essa questão. 32, analista do Tesouro Estadual, Cefaz do Piauí, uma questão de 2015, que vai nos dizer: as autarquias foram instituídas no contexto de descentralização das atividades estatais, possuindo fundamental relevância no desempenho das suas competências constitucionais atribuídas às pessoas políticas. O desempenho das atividades atribuídas às autarquias, vamos lá. As autarquias foram instituídas no contexto de descentralização, beleza. Elas possuem relevância na competência institucional que foi atribuída pelas pessoas jurídicas. O desempenho das atividades atribuídas às autarquias, A. Não pode contemplar a delegação de titularidade. A gente sabe que na transferência, na descentralização por outorga, a gente tem de fato aí a transferência da titularidade, eis o erro da letra A. B. Pode contemplar a execução de serviços públicos a ser prestado por empregados submetidos ao regime jurídico trabalhista, não obstante sofram inflexões de regime público, como no caso da investidura. Pessoal, eu comentei que existem exceções, existem situações raras em que teremos empregados públicos nas autarquias, mas essa não é a regra e essa não é como ocorre a situação no dia atual. Por isso que aqui não pode ser
Essa alternativa não pode ser a letra B. C. Pode ser feito por servidores denominados empregados públicos quando aquelas atividades foram típicas da prestação de empresas estatais. Se a atividade é típica de empresa estatal, não vai poder ser prestada por autarquia. Não se fala de empregado público, pelo menos nos dias atuais, no âmbito das autarquias. D. Permite a contratação de servidores estatutários, empregados públicos e de comissionados, aos quais não se aplica a vedação ao nepotismo restrito à administração direta. Primeiro que a vedação ao nepotismo, obviamente, que se aplica a toda a administração pública, incluindo a administração indireta. Segundo, porque atualmente a gente não tem investidura de novos empregados públicos nas autarquias, daí o erro da letra D. Sobra E. Exige que o regime a que se sujeite seus servidores seja o mesmo previsto para a administração direta. É a aplicação daquilo que a gente chama de regime jurídico único. Não sendo possível a submissão ao regime trabalhista, em razão de se consubstanciarem a longa-manos do poder público. Quando ele fala de longa-manos, ele está dizendo assim que é o exercício de um poder mandatário, de um poder de império, de um poder típico estatal, e é exatamente isso que ocorre na prática. Atualmente se entende que o regime jurídico aplicável às autarquias é o regime jurídico único, mas ele acaba sendo um regime estatutário, dada aí a utilização, o exercício de atividades típicas exclusivas de Estado. Pessoal, com isso o gabarito letra E, fechando aqui a nossa questão 32. Galera, tá aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Facebook, meu Instagram, meu YouTube, todos. Eu agradeço se vocês puderem nos acompanhar aí nas redes sociais, que diariamente nós postamos várias novidades.